A paz do Senhor, meus amigos, me chamo Herbert, sou da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Araruama, aqui no Rio de Janeiro, e trago para vocês mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical pela editora Betel. Essa semana, trazendo a lição 5, que vai tratar do seguinte tema: lembra-te do dia de sábado, administrando com sabedoria o trabalho, descanso e devoção. Tema bastante polêmico, mas muito bem comentado e abordado pelo nosso bispo Samuel Ferreira, que fica lá no Brás, em São Paulo. Antes de começar essa lição, vou pedir para que você já deixe o like nesse vídeo, porque isso ajuda demais a distribuir o conteúdo que é feito aqui. Se você ainda não está inscrito no canal, considere se inscrever. Se ficar alguma dúvida ao longo do vídeo, deixe aí nos comentários. Eu vou tentar responder assim que eu puder, tá bom? Para não perder nenhuma atualização, ative aí o sininho que vai dar tudo certo. Essa lição 5, ela será ministrada aí na sua igreja no dia 3 de novembro, primeiro domingo de novembro, tá bom? Texto áureo vai dizer o seguinte: e disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Texto de Marcos, capítulo 2, versículo 27. Se a gente montar um paralelo com esse texto ao Gênesis, a gente vai ver que tudo que o Senhor fazia, ele fazia, e ao término do dia, né, ele passava para o próximo. O Senhor não fazia o dia do tipo assim, ó, hoje é segunda, exemplo, né? Hoje eu vou fazer isso, não. Ele começava a fazer, terminava um dia, no outro dia ele tinha outras coisas ali para confeccionar. Inclusive isso está aqui no próximo slide. Olha, Gênesis 1, 26, ele fala o seguinte: então disse Deus, façamos os seres humanos à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. No mesmo capítulo, Gênesis 1, 31, ele fala, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã no sexto dia. Então, o homem, né, que é a coroa da sua criação, ele foi feito no último dia, na sexta-feira. E aí, no sábado, a gente vai ver que há um descanso. Está no próximo slide, olha. Gênesis 2, versículo 1 e 2 diz o seguinte: no sétimo dia, Deus já havia concluído o trabalho que realizara. Assim, nesse dia, descansou de todo o seu trabalho. Então, Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque foi nesse dia que ele descansou de todo o trabalho que realizara. A gente vai ver que Deus não se cansa, o próprio comentarista vai dizer isso na revista, né? E a gente vai entender qual é o sentido desse descanso, né? Por que é dito que Deus descansou? E por que nós também devemos descansar como Deus descansou? E há uma forma certa de se fazer esse descanso, tá? Verdade aplicada vai dizer o seguinte: priorizamos com confiança e alegria momentos para adorar ao Senhor, buscá-lo de coração e cultivar a comunhão com Ele. Eu grifei aqui confiança e alegria. Por quê? Porque às vezes a gente trabalha todos os dias, de sol a sol, de segunda a segunda, não tem um tempo para parar, não tem um tempo para a família, não tem um tempo para cuidar da própria saúde. A gente acha que se ficar um dia sem trabalhar vai dar uma diferença lá no final do mês, e nós, como cristãos, temos direitos e deveres, né? A gente precisa também de um descanso. Não é porque a gente vai ficar um dia sem trabalhar que a conta não vai fechar, não. O Senhor manda provisão. A gente vai ver, inclusive, que quando Deus instituiu isso ao povo dele, nenhum outro povo tinha descanso. Todos os outros povos trabalhavam de sol a sol, de segunda a segunda, tá? E isso faz uma enorme diferença. Aqui, nos objetivos da lição, nós vamos mostrar a interpretação bíblica do sábado, expor o verdadeiro descanso oferecido por Deus e ensinar algumas lições acerca do sábado. Texto de referência vai trazer Êxodo 20, do 8 ao 11, que diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra.
Mas no sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não fará nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das suas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e santificou. Uma coisa que me chama muita atenção é que aqui no 10, ele fala para não fazer nenhuma obra, mas não só você, sua família, o seu animal, né? Porque eles usavam o gado para arar a terra, nem o estrangeiro que está dentro de suas portas. Às vezes você tem um funcionário, empregado, alguma coisa, e ele fala para que nem o seu empregado trabalhe nesse dia. Ele também precisa de um descanso, ele também precisa ter um momento. A gente vai esmiuçar isso mais na frente. E aqui eu trago 2 versículos que trazem muito bem alguns paralelos com o que está sendo tratado a questão do sábado. O primeiro deles, Marcos 16, versículo 9, diz o seguinte: E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. A gente vai ver que Cristo cumpriu toda a lei. Toda a lei se cumpre em Cristo. Mas a partir da ressurreição de Cristo, muitas coisas começam a acontecer no domingo. A própria ressurreição de Cristo acontece no domingo. A gente vai ver o próximo texto aqui que está na sequência. Cultos sendo realizados no domingo. Aqui em 1 Coríntios 16, 2, temos a carta aos Coríntios escrita por Paulo, e ele fala, olha, no primeiro dia da semana, cada um de vós põe à parte o que puder juntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando ele chegar. Paulo aqui está falando sobre o culto, né? O culto estava acontecendo no primeiro dia da semana. E quando ele fala de juntar a parte, ele está falando de oferta, ele está falando de dízimo, né? Para não chegar na hora e falar assim, olha, gente, separem, não. Já deixa separado, né? Aí a gente vai ver uma coisa interessante. Por que o judeu fala em guardar o sábado e a Igreja Católica, né, da qual nós reformamos ali, e por que a Igreja Católica fala de guardar os domingos e dias santos como preceito? A gente vai ter o imperador romano Constantino, esse aí dessa estatuazinha que fizeram, e ele foi o cara que, através de um edito, né, colocou o domingo como dia de descanso. Está aqui, ó, dia 7 de março de 321. Então, o objetivo era organizar o calendário e colocar o cristianismo como uma religião dominante. E aí começaram os seus problemas, né? Porque os judeus tinham o Shabat, o dia guardado ali, para ofertar ao Senhor, né? Para direcionar ao Senhor. E aí nós temos na Igreja Católica a guarda dos domingos, nós temos na Igreja Protestante, salvo algumas exceções, por exemplo, o próprio Adventista, que ainda guarda o sábado, mas nós da Assembleia, por exemplo, temos a escola bíblica dominical. Ela acontece no domingo, algumas raríssimas exceções, né, são flexibilizados. Nós temos o culto dominical, nós temos a escola bíblica dominical, as nossas santas ceias geralmente acontecem num domingo, então muito desse edito se transformou. Mas estaríamos nós quebrando uma regra? Vocês vão ver que não, eu explico mais à frente, tá? Aqui no Brasil a gente também tem a Lei 605, 5 de janeiro de 1949, e ela fala que todo empregado tem direito ao repouso semanal remunerado de 24 horas consecutivas. O que é isso? Na semana inteira você tem um dia de folga, e aqui a lei vai dizer preferencialmente aos domingos, e isso não está aí à toa. É com base lá no que o imperador fez, já que ele deixou o domingo, né? O nosso regimento, a nossa legislação falou assim, pô, vamos manter do mesmo jeito. Você vai ver países, né, em que o dia de descanso não é domingo, né? E existem países aí, mas grande parte ali dos países do globo terrestre tem o domingo como dia de descanso. Introdução diz o seguinte: há muitos comentários sobre o quarto mandamento,
que tem sido causa de discordância e confusão na mente dos muitos. Vou fazer um parêntese rapidinho aqui. Fiz essa pergunta lá no grupo da Betel, num dos grupos, né, que a gente tem de professores da EBD, e há muitas discordâncias, né? Professores, alunos, pessoas ali que estão curiosas, falam, olha, mas é um mandamento, a gente não pode passar por cima dele, é o que está escrito, vale o que está escrito. A gente vai flexibilizar esse, a gente vai flexibilizar os outros. Você da aula passada deve lembrar que o judeu ele tinha tanto medo de falar o nome de Deus em vão que ele criou um outro nome. Ele chamava Deus por um outro título, né? O Elohim, o El Shaddai. Então, assim, será que o simples fato de eu guardar o sábado, eu estou cumprindo a lei? Será que quem está ofertando os cultos a Deus no domingo também está guardando a lei? Então, esse é o tema que essa revista, que esse capítulo, né, que essa lição vai desvendar e vai solucionar de uma vez por todas. Eu te garanto que hoje você vai terminar essa lição aqui sabendo como funciona a guarda do sábado, se nós devemos cumprir, se nós não devemos, a forma que a gente faz, tudo muito bem explicado, tá? Continuando. Por não considerarem toda a palavra de Deus para o entendimento apropriado. Assim veremos na presente lição que a Bíblia revela desde o princípio da criação, passando pela entrega dos 10 mandamentos, o entendimento dos mestres da lei e o ensino de Jesus Cristo, os escritos apostólicos e finalizando com algumas lições que podemos extrair através do presente estudo. Então, vamos acabar com os extremos, vamos ver que é possível administrar a guarda de um dia santo e até fazer mais do que um dia, né? Você que é da Assembleia de Deus, eu sou líder dos jovens aqui, a gente às vezes tem saída para festividade numa igreja numa segunda, numa congregação, né? Eu sou da sede, numa congregação na segunda, aí às vezes tem na quarta, às vezes tem um outro evento no sábado, às vezes a gente tá uns 4 dias da semana na igreja, né? Correndo atrás de evento, fazendo EBD, ceia no domingo. Então, a gente guarda muito mais do que um dia inteiro. A gente acaba se envolvendo bastante nos processos dentro da igreja, tá? O texto de Gálatas 5:4 é muito interessante, que ele diz o seguinte: separados estáis de Cristo, vós que vos justificai pela lei, da graça tendes caído. Aqui, muitas pessoas, elas acreditam pura e simplesmente que guardando o sábado estão guardando a lei, estão cumprindo a lei. Mas olha, é como falei com um amigo hoje, você tem 10 leis ali nas tábuas da lei, né? Nos 10 mandamentos, e já é difícil cumprir os 10 com perfeição, né? O cara tropicou em um ali, ele já não está mais salvo. Talvez colocasse um, mesmo assim a gente não ia fazer. Então, a graça, né? A graça de Cristo é responsável por que nós façamos o cumprimento da lei. Nós, pela força do nosso braço, não conseguiríamos alcançar a salvação por puro e simplesmente cumprimento da lei. Precisamos da graça, somos salvos pela graça. Apesar da graça, não é de graça. Custou o preço ali da crucificação de Cristo no madeiro. Marcos 2:28 vai dizer assim: assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo no sábado. Por que Jesus falou isso? Porque Jesus começou a curar uma galera no sábado. E ele falava assim, olha, se um boi de vocês cair no buraco, se um filho de vocês cair no buraco num sábado, vocês vão esperar até o outro dia para tirar ele de lá? Quer dizer, Jesus não fazia força para curar ninguém. O texto falava sobre trabalho. E não era trabalho nenhum para Cristo operar os seus milagres. Mas a fariseusada estava atrás dele, doido para matar Jesus. Primeiro ponto, interpretando o dia de sábado, diz assim: no mundo capitalista, onde o tempo é escasso para tudo, inclusive para a família, o quarto mandamento nos instrui a resgatar a ideia de priorizarmos um tempo para o descanso, lazer, adoração, como expressão de nossa plena confiança no Senhor e gratidão por seu constante cuidado. Hoje, né, nos dias de hoje, trabalhamos cada vez mais, cada dia mais, trabalhamos para ter dinheiro, trabalhamos para ter coisas, para comprar coisas. Veja, não é problema nenhum você se capacitar. Não é problema nenhum você fazer uma faculdade para você ganhar mais dinheiro, fazer um curso técnico. Não há problema nenhum em você se esforçar.
O problema é, numa semana de 7 dias, você não ter um tempo para sua família, da qual você deve zelar e você deve cuidar. Agora, além de você não ter tempo para sua família, você não ter um tempo para o Senhor. Você não ter um tempo para o lazer. Isso, às vezes, pode estourar a pessoa que está trabalhando, né? Ela até morrer mais cedo por causa de uma série de patologias que tem, né? Relacionadas ao trabalho, próprio burnout, próprio depressão, enfim. Você tem várias problemáticas por conta de um trabalho exaustivo. A gente tem o termo workaholic, né, que são as pessoas viciadas em trabalhar. E aqui mais à frente, eu tenho um texto de Mateus 6,24 que diz o seguinte: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou de se dedicar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mas quem que é esse Mamon? Mamon é o dinheiro, né? Como eu coloquei aqui num texto um pouco menor, Mamon é um termo bíblico que se refere à riqueza material ou cobiça e pode ser personificado como uma divindade. Eu botei aí para você dar uma olhada, essa é apenas uma das retratações de como é Mamon, né? Eu nem sei se alguém já viu para fazer um boneco como esse. Mas enfim, fizeram isso aí, tá na internet, tem lá, tem vários, mas não é muito diferente disso aí não. Então, ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro. O problema ali é que algumas pessoas têm por senhor o dinheiro e fazem por ele aquilo que lhe custar, né? Trabalham mais de 8 horas por dia, fazem hora extra em nome do dinheiro, enfim, fazem até coisas antiéticas para poder ter uma condição um pouco melhor. 1.1, o princípio do sábado vai dizer o seguinte: no grego a palavra sábado é sabaton, sua raiz é o verbo cessar. O duplo B no sabaton é uma forma intensificada, por isso é uma sessão completa. Foi assim que Deus definiu o dia de sábado em Gênesis 2, versículo 2 até o 3. Ele cessou completamente a obra da criação. Desde então, o sábado veio a se referir a esse dia em que as pessoas cessam de trabalhar. É o que nos ensina o Antigo Testamento. No sábado, não se trabalha, se descansa. Era para ser um dia de alegria. Foi feito para o homem um dia de descanso, recuperação, restauração e adoração. Originalmente, o sábado era um dia de descanso e esse propósito foi mantido na lei mosaica. A observância do sábado era o sinal da aliança entre Israel e o Senhor. Então, o sábado, meu irmão, era o para tudo. No hebraico, sábado, Shabat, né? Então, era um dia para você descansar e desfrutar. Pensa, o povo está lá no Egito 400 anos sendo escravo, com um chicote nas costas, e aí Deus chega para Moisés e fala assim, ó, você vai libertar o povo, fala lá com o faraó para libertar o povo, para eles oferecerem holocausto para Deus lá no deserto, né? E ali você tem que, não vou liberar não, tal, não sei o quê. E quando eles chegam no deserto, eles falam, ó, agora vocês vão oferecer, vocês vão cultuar. Porque o pessoal não tinha tempo para cultuar. Tem que trabalhar? Tem que trabalhar. Eles trabalhavam, mas precisa haver um tempo para cultuar. Eles trabalhavam de segunda a sexta. De segunda a sexta. De segunda a segunda. Eles não tinham descanso. Eles não tinham tempo para cultuar. Então, Deus tira-os da escravidão, gerando assim um tempo para que eles possam ofertar ao Senhor. 1.2. Antes do 1.2, eu não coloquei aqui, mas tem um texto em Mateus 23:4 que diz o seguinte: exigem de vocês coisas pesadas, mas eles mesmos não estão dispostos a ajudá-los, nem ao menos levantar um dedo para carregar esses fardos. Na verdade, esse texto vai estar agora no final do 1.2. Eu vou ler o texto e a gente volta nele. Diz 1.2 o seguinte: o sábado na visão dos mestres da lei. Os mestres da lei transformaram o sábado no pior dos pesadelos. Criaram regras infinitas e impossíveis. A ideia era que quanto mais privação tivesse no sábado,
mais santa a pessoa se tornava. Eles guardavam suas regras ferozmente, exigindo que cada pessoa em toda a nação as observasse. E desse modo transformaram o sábado em um fardo impossível de carregar, o que sem dúvida nada tinha a ver com o propósito original. Então, preste atenção, o cara no sábado, quanto menos coisa ele fizesse, mais santo ele era. Ah, olha, não vou trabalhar, beleza. Não, mas aí não vou fazer almoço nem janta aqui em casa. Não, aí não. Hoje você não vai fazer nada. O menos que você fizer é o mais santo que você é. E aí é o texto de Mateus 23:4 que eu li para vocês, e ele fala isso, olha. Exigem de vocês coisas pesadas, mas eles mesmos não estão dispostos a ajudá-los, nem ao menos levantar um dedo para carregar esse fardo. Os fariseus e os escribas, eles adicionavam tanto peso à lei, que o próprio Deus não tinha falado, que tornavam a lei inviável de ser cumprida, né? Nem eles mesmos cumpriam a lei. Então, em determinado momento, Cristo vai falar assim, olha, vocês dão do dízimo do endo e do cominho, mas vocês esquecem a justiça. Vocês estão deixando de observar a justiça. Vocês estão deixando de fazer justiça para com o próximo de vocês. Simplesmente cumprindo a lei, mas esquecendo de olhar o seu irmão e acudi-lo quando necessário. 1.3 vai trazer o sábado na visão de Jesus Cristo. Diz assim: Jesus realizou algumas coisas no sábado. Isso confrontou o sistema religioso da época, levando Jesus a ser advertido pelos fariseus. Ele foi acusado de desafiar abertamente a autoridade religiosa dos fariseus. Jesus lhe conta o que aconteceu com Davi no dia de sábado e lhe chama a atenção anunciando que é Senhor do sábado. A lei dizia que o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Agora Jesus diz que ele é o Deus, que ele é o Senhor do sábado, ocupando claramente a posição que só pode pertencer a Deus. Em outras palavras, Jesus havia dito: sou soberano neste dia, eu projetei este dia, eu sou o Criador. Foi ele quem descansou no sábado e abençoou. Ele é soberano sobre o sábado e é ele quem interpreta toda a vontade de Deus para este dia. Nesse momento, o próprio Cristo está falando assim: eu sou Deus, né? O sábado me pertence, eu sou Deus. Jesus, nas entrelinhas, falava que era Deus a todo momento e quase no final ele vai afirmar que ele é Deus mesmo. O mais interessante sobre isso, eu não sei como é na igreja de vocês, mas a guarda do sábado, ela é um princípio judaico, né? E por ser um princípio judaico, nós não somos judeus, eu não vou dizer que a gente não tem que guardar, mas é que muitos elementos do judaísmo estão sendo trazidos a reboque para dentro da nossa cultura cristã. Vou dar alguns exemplos para vocês. Tem em cima ali do púlpito uma menorá, né, que é aquele candelabrozinho, uma cópia da Arca da Aliança. Algumas igrejas têm o toque do shofar. Isso é do judaísmo, isso não é uma prática nossa. Agora, uma coisa interessante que ele fala aqui, ó, Jesus chama a atenção do que aconteceu com Davi num dia de sábado. O que acontece? Davi e seus homens estavam com fome e eles comeram o pão da propiciação. Era um pão que ficava ali, né, na mesa dos sacerdotes. Semanalmente aquele pão era trocado. E aí eu chamo a atenção para vocês o seguinte: a própria Assembleia, quando termina a ceia, né, aqueles elementos do culto ali, o suco de uva e o próprio pão, ele é desfeito, né? Você pega, coloca em água corrente, se não me engano isso está no manual. Coloca em água corrente e você escorre ele ali pelo ralo. Tanto esse pão quanto esse suco de uva poderia ser melhor empregado, poderia ser dado para as crianças, poderia outras pessoas beberem, né? Porque já passou o momento. Aquilo pode ser feito, né? Então, quando a gente não faz o uso daquilo ali, entendendo que aqueles elementos após o culto ainda são elementos santos, a gente está trazendo uma prática do judaísmo, né? E o próprio Davi e seus homens falam: ó, a gente tá com fome, passa esse pão para cá que a gente vai comer, né? E o próprio Jesus, ele corrobora com isso, porque se ele não concordasse, ele teria frisado, ó, Davi agiu de maneira correta, mas não é assim que acontece, né?
Lucas 14, versículo 5 diz o seguinte: depois perguntou a eles: qual de vocês, se seu filho ou um boi cair num buraco, não se apressará em tirá-lo de lá, mesmo que seja um sábado? Então, quer dizer, imagina numa emergência você precisar ajudar alguém, você precisar fazer alguma coisa, você não vai fazer porque hoje é sábado, é o dia do Senhor, você não pode trabalhar. Nós não teríamos a UPA, por exemplo, funcionando, um hospital numa emergência, porque é o dia do descanso ali. Olha, infelizmente, esse dia você não vai poder trabalhar. Ninguém pode passar mal no sábado, ninguém pode morrer no sábado, e é mais ou menos isso que Jesus fala aí nesse versículo, tá? Segundo ponto, entendendo o descanso dado por Deus. O propósito de Deus ao estabelecer o dia de sábado era trazer bênção ao homem, concedendo-lhe um merecido descanso de seu trabalho. Nosso maior problema hoje é separar um tempo para isso e entender que tudo o que Deus faz é para o nosso bem-estar. Meus amigos, às vezes a gente acorda numa pressa tão rápida de ir para o trabalho e a gente sai da cama e não dobra os joelhos, né? Não agradece a Deus por ter tá vivo, né? Pelo fôlego de vida, por poder estar indo para um trabalho, por poder tomar um café em casa. A gente não agradece, a gente acorda já no 220. Na hora do almoço, a gente não agradece a comida que a gente está tendo. Parece que é obrigação de Deus colocar o pão sobre a mesa. E aqui o capítulo 2 ele vai falar sobre isso. Cara, a gente não tem tempo para ser grato a Deus. Então, quando Deus institui um dia, ele fala assim, olha, é para o bem de vocês. Você vê que mesmo Israel, mesmo a nação de Deus tendo um dia de descanso, ela consegue ser mais próspera que todas as outras. Olha o judeu como tem dinheiro. Ali na Segunda Guerra, quando Hitler foi em cima dos judeus, né? Ele sabia que o judeu ele poderia custear suas campanhas de guerra, porque os judeus tinham muito dinheiro. E até hoje é um povo muito próspero, tá? 2.1 Deus concluiu a obra da criação, diz assim: o termo descanso, usado em Gênesis 2:3, não fala de cansaço, porque Deus nunca se cansa. Ele poderia ter criado mais 1000 universos e não sentir nenhum cansaço. Como um artista que depois de terminar o seu trabalho se assenta para contemplá-lo, não porque esteja cansado, mas porque quer apreciar a obra realizada. Assim fez Deus. Observe que repetidas vezes vamos ver a frase: e Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Desde a criação, o sábado se tornou um modelo e uma forma natural para toda a raça humana. É uma ordem natural das coisas. Os campos precisam de repouso, as máquinas necessitam parar para manutenção e assim por diante. Meus amigos, descansar é desfrutar. Vocês podem ver, agora eu não sei onde está, sem Deuteronômio, mas o Levítico fala que a cada 7 anos, um ano, a terra precisa ter descanso para ela continuar próspera. Você vai ver que no ano do jubileu é onde todos os escravos são libertos. Então, assim, existe um reset, né? Você trabalha, você para em algum momento. Academia, você vê que o músculo, para crescer, ele precisa de descanso. Então não adianta você se enfurnar todo dia na academia. Levanta peso hoje, amanhã, depois... Você não vai crescer a mais. Agora, seu músculo precisa de descanso. Ele vai crescer, mas ele demanda tempo. Então aqui o que ele está falando é mais ou menos isso. Nós precisamos desfrutar daquilo que o Senhor está nos dando. Desfrutar da nossa família, desfrutar da igreja a qual nós servimos, desfrutar inclusive das nossas conquistas, daquilo que o Senhor permitiu com que eu e você tivéssemos, tá? 2.2 vai dizer o seguinte: precisamos descansar. A busca pela sobrevivência ou por uma realização profissional tem afastado vorazmente o ser humano de sua casa e de Deus. São tantos afazeres que um dia de 40 horas ainda pediria mais tempo. Tudo isso nos leva a pensar que não precisamos apenas de um dia de descanso, mas também da capacidade de descansar. Mas como fazê-lo se estamos sempre acompanhados da sensação de que tudo que fazemos é incompleto e imperfeito?
Isso para nós seria impossível, a menos que descansássemos nas obras que Cristo já realizou por nós. Ele sofreu por nossos pecados para nos dar perdão e paz. Ele tomou sobre si nossos pecados e falhas. Todas aquelas coisas que fizemos errado ou deixamos incompletas. O que não conseguimos, ele conseguiu por nós, de tal forma que aqueles que confiam nele podem vir a desfrutar do verdadeiro descanso de Deus. Você já viu que o crente, ele mesmo passando por um problema, ele deita na cama e dorme, ele tá com um problema, ele fala assim, quer saber, amanhã a gente resolve isso, ele já matou o leão do dia, amanhã já tem outros problemas na fila, mas ele deita e dorme. A pessoa que tem Cristo, a pessoa que serve a Cristo, ela descansa, apesar dos problemas, ela descansa. Veja que Jesus, mesmo num barco turbulento, ele conseguia dormir. E ele nos chama para ser da mesma forma. O barquinho de Jesus, ele passa pela tribulação, ele passa pela tempestade, mas ele chega aonde ele tem que chegar, tá? E aí, Arthur Schopenhauer vai dizer que a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Às vezes todo ano sai um iPhone, né? É o iPhone 15, 16, 17, 20, aí todo ano a gente quer trocar de iPhone, nem sempre com dinheiro, às vezes a gente troca sem poder ter por causa de um vício, por causa de um consumismo, acabamos tendo que trabalhar mais para cumprir aquela responsabilidade que nos foi dada, e isso não muda a nossa caminhada com Cristo, não muda a nossa busca com Cristo, muito pelo contrário, nos afasta, né? Porque um tempo que teríamos descanso, agora estaremos trabalhando para honrar os nossos compromissos, tá? 2.3, descanso e adoração, diz assim: Deus ordenou um dia de descanso para que todos desfrutem. Mas qual é a maneira certa de agradar a Deus? Deus nos deu 6 dias para cuidar de tudo aquilo que é concernente em nossas vidas e reservou para ele um dia especial. Esse mandamento foi dado aos israelitas para lembrá-los que seu relacionamento com Deus era especial. Nenhuma outra nação poderia dizer que o Senhor era seu Deus. Nenhuma outra guardava o sábado, somente os israelitas guardavam o sábado como um dia de adoração ao único Deus, que era também seu Salvador e Senhor. É preciso atenção para não sermos sufocados no corre-corre da vida, não esquecendo de que somos plenamente dependentes de Deus, amados e cuidados por Ele. A gente precisa de um descanso, eu e você precisamos de um descanso, mas o nosso descanso está em Deus. Nesse ponto, o cristão ele é privilegiado, porque problema todo mundo tem, mas descansar em Deus só quem entende a sua soberania. Nenhuma nação tinha descanso e o judeu tinha, né? Tendo o dia de descanso, mesmo com esse dia de descanso, mesmo com o sábado de descanso, como eu falei anteriormente, o judeu ele conseguia ainda ser mais próspero que muitas outras nações por aí, tá? Terceiro ponto, algumas lições e esclarecimentos, diz assim: considerando o exposto nos tópicos anteriores, veremos alguns esclarecimentos necessários sobre o presente assunto e algumas lições preciosas para o viver do discípulo de Cristo, firmado na perfeita obra redentora de Jesus Cristo e na revelação da palavra de Deus. Então, aqui no terceiro ponto, a gente vai arrematar o que foi aprendido no primeiro e no segundo tópico, tá bom? 3.1, lembra-te de que Deus preparou para os fiéis. Temos em Gênesis 2, eu tirei o T ali, ó, acabei cortando, mas é temos, né? Temos em Gênesis 2, versículo 2 ao 3, o registro da conclusão da obra divina da criação. 2 expressões são usadas pelo escritor inspirado pelo Espírito Santo: acabado e descansou. Ou seja, Deus concluiu, cessou. Expressões que apontam para a realização cumprida. Não se trata de Deus estar inativo, pois ele sustenta e interage com a sua criação. Derek Kinder, Gênesis, Introdução e Comentário, Mundo Cristão e Vida Nova, diz o seguinte, comenta: podemos compará-lo com o símbolo desta descrição. Jesus
assentou-se depois de consumar a sua redenção, para dispensar benefícios aos seus. Lembra-te da bênção do repouso, descanso, separe, santificar, um tempo para desfrutar do que o bom Deus, descansar confiando em Deus como nosso provedor, mantenedor, protetor. Em uma rotina tão intensa, priorize momentos de adoração, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Meus amigos, quando você não acha mais tempo para lazer, quando você não acha mais tempo para cultuar, quando você não acha mais tempo para a sua família, é o momento de você ligar o alerta. Falar, nossa, eu estou só trabalhando, onde fica Deus? Onde fica a minha família e o meu lazer? Quando que eu cuido da minha saúde? Então, nós precisamos de um momento para agradecer a Deus por tantas benesses que Ele tem feito na nossa vida, por tantos livramentos e por ainda estarmos de pé. O Senhor é responsável por isso. Pense que o principal motivo de não sermos consumidos pelo Senhor são as suas misericórdias. Então, cada dia que você acordar, que abrir o seu olho, agradeça a Deus por mais um dia de vida. Quantas pessoas dormiram e sequer acordaram, tá? 3.2. Por que o domingo e não o sábado? O que significa o quarto mandamento para o cristão? O que mudou? O sábado do Antigo Testamento era uma sombra de coisas futuras. Apontava para o repouso completo e final que só podemos encontrar em Jesus Cristo. Jesus deu um novo significado ao trabalho e ao descanso. Jesus veio ao mundo para concluir a obra do Pai e, com base nesse trabalho, pode dar descanso às nossas almas. Os israelitas olhavam para trás, rememorando a criação e a redenção. Mas nós olhamos para Jesus, que realizou um êxodo ainda mais poderoso. Jesus é o cumprimento do sábado, como também de todos os outros mandamentos. Tradicionalmente, os cristãos realizavam seus principais cultos comemorativos de adoração aos domingos, o primeiro dia da semana, em que a celebração da ressurreição de Cristo ocorreu em um domingo. Então a gente vai ver, depois da ressurreição de Cristo, como falei lá no comecinho, muita coisa passou a acontecer no domingo. O próprio calendário grego, o próprio Constantino, né? Ele colocou o edito lá como domingo de descanso. Mas a gente vai ver lá com Paulo que os cultos já estavam acontecendo no domingo, né? E é isso. Não quer dizer porque é o sábado, que é domingo, porque é uma segunda. E com esse mandamento, Deus está dizendo, olha, vocês precisam ter um tempo para louvar, glorificar e oferecer e cultuar. A gente precisa de um tempo. Às vezes a gente trabalha no comércio domingo, mas tem um outro dia de folga na semana, uma segunda. Procure cultuar sempre que você estiver livre. Se você consegue sair do seu trabalho e ainda ir a uma igreja, faça isso, porque é o Senhor que te mantém de pé. Nós precisamos ser gratos, tá? E aí a pergunta que se faz é, agora eu preciso guardar o domingo? Guarda o domingo, guarda o sábado? O adventista ainda guarda o sábado? Católico ainda guarda domingo? Nós precisamos de um tempo para o Senhor. E para concluir, 3.3. Princípios preciosos para o nosso viver diz assim: a grande lição que aprendemos aqui é que o Senhor deseja que dediquemos a Ele um tempo especial de adoração. E quem deverá sair ganhando com isso? Claro que somos nós. Deus deseja se relacionar conosco, nos ouvir e também falar aos nossos corações. Para que isso aconteça, precisamos parar. Deus não nos chama para estabelecer esse tempo por força. Esse mandamento nos ensina a ter ética de lazer, assim como a obra ética do trabalho. Aponta também para descansarmos na obra consumada por nosso Senhor Jesus Cristo. Descansar confiando, sem receios, pois o Senhor provê e cuida. Somos dependentes deles. A gente precisa tomar cuidado com isso, inclusive até na igreja. Às vezes você foi designado como diácono na sua igreja e você está lá batendo ponto em todos os cultos, você está na porta, paz do Senhor, carrega a cadeira e quebra um galho na cantina, mas nesse seu servir,
Você está cultuando? Você está ouvindo Deus falar no seu coração? Você está assistindo o culto? Isso é complicado. Lembra lá de Marta e Maria? E Marta estava trabalhando, atribulada, né? Que é o que diz a palavra. E aí ela fala com Jesus assim, olha, bota minha irmã para trabalhar também, só eu sozinha? E aí Jesus fala, Marta, Marta, sua irmã escolheu a melhor parte. A melhor parte é ouvir o que o Senhor tem a nos dizer e também o que nós podemos dizer a Ele, tá bom? Meus amigos, aula sensacional, talvez a melhor aula dessa revista. Foi uma das que eu mais gostei de gravar. Espero que tenham gostado, inclusive da parte histórica da pesquisa que foi feita aí. Pretendo adicionar isso nos outros. Se você gostou, deixe aí nos comentários, tá? Eu já vou ficando por aqui. Mais uma vez vou pedir, deixe seu like nesse vídeo. Se ainda não está inscrito no canal, considere se inscrever. Semana que vem eu estou de volta, se Deus quiser. Obrigado pela paciência e pela audiência. Até mais.